Bom, boa tarde, pessoal. Vamos lá. Prometo que até às 8 a gente acaba aqui, porque o Alexei ainda tem que falar. Vou falar um pouquinho para vocês sobre Zabbix com IoT. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Del, sou fundador da comunidade brasileira de Zabbix. E do que importa desse slide aí, tem os meus contatos, para quem quiser me procurar depois. Mas para esse tema, o que importa é que ano passado eu comecei um mestrado em Engenharia Elétrica e Telecomunicações, e esse mestrado me proporcionou fazer as coisas que eu vou mostrar para vocês. Apesar de eu estar sozinho aqui, essa palestra não é só minha, essa palestra é minha e do Guilherme. Sem o Guilherme, metade do que vai ser apresentado não seria possível. O Guilherme é engenheiro eletricista, faz mestrado na Unicamp e é sócio fundador de uma startup que é a IoTools. E o Guilherme conheceu os Zabbix através do meu projeto, das coisas que eu fazia lá, e mergulhou de cabeça, e eu vou mostrar algumas coisas aí do que ele fez e do que a gente acabou desenvolvendo junto. Bom, a pergunta que não quer calar, cadê o Thiago? Já até fugiu, né? Mas tudo que eu vou mostrar aqui, código-fonte dos scripts, esquemático das placas, os módulos para celular, os apps, tudo isso, o código-fonte está disponível. Bom, rapidinho falar o que todo mundo já sabe, mas de repente tem alguém aí que estava dormindo nos últimos anos. A IoT só vem crescendo, cada vez mais a gente vai falar de IoT. Em outubro de 2007, a gente fechou no Brasil com 14,8 milhões de conexões máquinas to máquinas. Isso é um crescimento de 20%. E as previsões é que o mercado de IoT deva movimentar 8 bilhões de dólares no Brasil esse ano. Essa reportagem é do comecinho do ano. Bom, que coisas que a gente vai monitorar, né? Se é a internet das coisas, que coisas são essas? Eu vou monitorar minha lâmpada, vou monitorar meu chuveiro. O exemplo clássico é a geladeira inteligente, que vai comprar cerveja para você. Mas a gente vê muita coisa de IoT que também acabou agregando ao que a gente já existia em termos de automação. Então, monitorar a temperatura, monitorar a qualidade do ar, monitorar o RPM de um motor. E a gente já vê bastante coisa também tendendo para monitoramento das pessoas. Então, quero saber a temperatura, quero saber o nível de glicose, tem até produto já para isso, quero monitorar os batimentos cardíacos. Então, tudo isso acabou sendo englobado nesse universo de IoT. E se fala muito de cidades e campos digitais. Então, a gente vai monitorar a vaga de estacionamento, a gente vai monitorar iluminação, a condição do tráfego. E aí a gente tem que fazer algumas reflexões. Quem acha que é mais complicado fazer uma internet para as pessoas do que para as coisas? Quem acha que é mais complicado fazer uma internet para as coisas do que para as pessoas? Beleza, o resto não acha nada. Então eu respondo para vocês. É muito mais complicado fazer uma internet para as coisas do que para as pessoas. Porque quando a gente pensa em pessoa, apesar de questões culturais, apesar de algumas variações, não tem sentido eu ter um teclado de 3 centímetros ou de 3 metros. Quando eu penso em coisas, eu posso ter 2 máquinas conversando sem nenhuma interface de teclado, de display, de nada. Apenas um cabo serial por onde elas trocam informações. Será possível uma solução universal de TI? Será que vai aparecer uma empresa, vai vender um kit e esse kit vai resolver todos os problemas do universo? Claro que não. Como todas as outras tecnologias, a gente vai ter grandes empresas que vão abraçar
grandes nichos, como por exemplo, a gente tem a Emerson em questão de petróleo, que vai com certeza vender a tecnologia dela para todas as refinarias ou grande parte das refinarias no mundo. Mas o que vai acontecer é que sempre vai ter espaço para a gente criar soluções para nichos específicos. E o nicho que eu foquei é o nicho das pequenas e médias empresas. Por quê? Porque uma pequena e média empresa não tem condições, muitas vezes, de arcar com essas soluções comerciais que estão surgindo e que vão continuar surgindo. Então, tudo que a gente vai monitorar tem que ter um propósito. Quando eu estou monitorando alguma coisa, essa coisa também tem que ter um propósito desse monitoramento acontecer. Eu estou monitorando temperatura. Para quê? O que você espera com isso? O que você quer atingir com esse objetivo? Como você vai monitorar isso? Então é aquela guerra que todo mundo já viveu essa situação. Alguém fala assim, eu queria monitorar nesse auditório quantas cadeiras tem vaga. Você fala, legal, como que você faz isso hoje? Não, eu não faço, eu quero que os ABIGs façam para mim. O dado tem que vir de algum lugar. Com as coisas não é diferente. Com qual frequência? Aquela velha também regra de ouro, tudo que eu vou monitorar tem que ter um porquê, tem que ter uma frequência, não tem sentido eu começar a coletar tudo a cada 5 segundos ou tudo a cada 1 hora. Para cada situação eu preciso fazer essa reflexão e todo dado coletado tem uma criticidade diferente, que é qual o impacto que isso vai trazer para mim. Bom, é muito comum as pessoas começarem a entrar no universo de eletrônica, de IoT, de Arduino, de Raspberry Pi, com o quê? Eu vou lá, pego uma plaquinha, pego um sensor, estou monitorando temperatura. Pego outra plaquinha, estou monitorando umidade. Pego outra plaquinha, estou monitorando não sei o quê. Eu não estou usando mais Raspberry, agora estou usando o BeagleBone. Para quê? Então não tem sentido a gente sair monitorando as coisas, a gente ficar brincando de mudar de plaquinha, de mudar de sensor, se não tiver um objetivo para isso. Então a primeira coisa que você tem que pensar é, para que eu vou utilizar isso? Eu estou monitorando essa temperatura por quê? Qual o meu objetivo? O que eu pretendo alcançar? Depois eu passo para, ok, agora que eu tenho um objetivo a ser resolvido, como eu vou atingir isso? Como eu coleto esse dado? Que dado que eu coleto? Que tecnologia que eu vou usar? Existe N tecnologias de comunicação, desde as mais tradicionais até tecnologias exclusivas para IoT, como Sigfox, LoRa, XBee. E o que vocês estão achando falta aí? Quando eu penso em comunicação sem fio, eu penso em Wi-Fi. Então, de novo, a primeira coisa, eu começo a brincar com as plaquinhas, eu vou brincar com Wi-Fi. Será que eu devo usar o Wi-Fi nas minhas implementações? Faixa de sinal extremamente congestionada. Qualquer local que você vai já tem N redes Wi-Fi. Se eu pensar em projetos de um campus ou de uma cidade, por menor que ela seja, eu tenho duas soluções. Eu vou criar mais uma rede Wi-Fi para cobrir esse espaço inteiro, ou eu vou ter que criar uma integração com N redes distintas. Digamos que uma prefeitura ou uma reitoria de uma universidade te contrata para fazer uma nova rede Wi-Fi. Imagina você interagir com cada órgão daquele lugar, com as suas políticas diferentes, para fazer essa rede funcionar. Bom, se eu estou pondo isso na rede, é porque eu preciso enviar esses dados para a internet. Será que a melhor maneira de fazer isso
é enviar via Wi-Fi? Será que o Wi-Fi é o canal que vai me entregar a maior confidencialidade, integridade e principalmente disponibilidade? Então esses são questionamentos que eu tenho que fazer. Um ponto que eu já queria esclarecer aqui na questão de enviar o dado para a internet, sim, se é IoT, parte-se do princípio que isso tem que ir para a internet. Mas aquela ideia que a gente tinha de que a lâmpada vai estar sendo conectada, ela é parcialmente verdadeira. Sim, a lâmpada será monitorada, sim, a sua geladeira será monitorada, mas não tem o menor sentido eu enviar para a internet se a minha lâmpada está acesa ou não. Então eu tenho novas maneiras de tratar isso. Tem informações que vão ficar na minha rede e não vai nunca para a internet. Tem informações que vão para um dispositivo de borda e nesse dispositivo eu vou fazer as tratativas devidas e só então essa informação vai para a internet. Como, por exemplo, eu vou enviar para a internet situações de alerta. Eu vou enviar para a internet situações de média. Então, eu posso coletar um dado a cada 2 segundos, mas eu envio para a internet uma média a cada 10 minutos. Isso é o que faz sentido em IoT atualmente. Bom, como que a gente pode usar IoT? Você pode ir lá comprar um kitzinho, tem vários, que vai ter um protocolo proprietário, sensor proprietário, base proprietária e vai te jogar para um software proprietário. LoRaWAN te entrega a solução de cabo a rabo, tudo fechado, eu não sei o que acontece. Eu sei que eu coleto o dado e ele aparece na internet. Beleza. Eu posso ter um protocolo proprietário, mas começar, por exemplo, a utilizar um Arduino, e aí eu tenho um hardware aberto, um receptor aberto, e eu posso jogar isso para os ABICs. Beleza, tem vários exemplos de aplicações como essa. Só que o ideal seria se a gente tivesse o quê? Um protocolo de comunicação open source, um hardware open source e um software ou aplicação open source. Nesse sentido, a gente tem o Radioino. O Radioino é um projeto que pretende criar um protocolo de comunicação open source aberto para redes de sensores sem fio. Ele implementa um pacote bem pequenininho, 52 bytes, e ele tem 2 maneiras de trabalhar. O Radioino for app, que já cria uma rede estrela e você já sai utilizando, ou uma biblioteca para ser utilizada no Arduino, que aí é a opção mais interessante, porque aí eu tenho essa biblioteca construída em 5 camadas, análogas à pilha TCP/IP. Eu não vou entrar nos detalhes, mas no final da apresentação tem um link de uma outra palestra onde eu detalhei isso. A vantagem de eu ter essa biblioteca aberta é que eu posso ter uma comunicação de rádio onde eu controlo tudo da maneira que eu quiser. Eu controlo as estratégias de roteamento, eu controlo se eu vou habilitar a criptografia ou não, eu controlo que canal que eu vou trabalhar e etc. Bom, agora que eu já tenho todo esse lado de cá resolvido, já é tudo open source, o meu desafio é como transformar uma comunicação de rádio, que tem um protocolo próprio, em TCP/IP. Bom, quando eu cheguei no grupo, esse problema já estava resolvido. Eles criaram um Proxy Manager, que basicamente é um Python que vai ficar no mesmo computador onde a base está. Esse computador pode ser um notebook, esse computador pode ser um Raspberry Pi. O importante é o quê? A base está ligada nesse cara. Esse Python controla quando eu vou coletar os dados, de que maneira eu vou coletar. Por exemplo, se eu estou usando sensores com painéis fotovoltaicos, eu posso ter uma estratégia de mandar esse sensor dormir
para economizar energia e prolongar, assim, o meu tempo de vida desse sensor, por exemplo, se ele só pega sol em alguns períodos. E o importante é isso aqui. Como as informações já chegam no meu computador, já chegam nesse Python, é só via esse Python eu mandar ela para frente. Quem é mais esperto aí já se tocou o que eu fiz. Via Python, eu usei um Zabbix Sender para mandar esses dados para os Zabbix. Tranquilo. O que você está usando? A gente está usando esses sensores com tecnologia Groove, que são esses conectores que parecem aqueles conectores de disquete de antigamente. Por que você usa isso aí? Porque eu elimino o protoboard. E é muito fácil eu pegar um carinha desse, colocar numa caixinha e o meu sensor está pronto para ser levado para qualquer lugar. Então tem aqui alguns sensores. Tenho aqui a Shield. Essa plaquinha vai encaixada em cima do Arduino. E aí eu conecto, isso aqui são as representações das portas analógicas e digitais do Arduino. Agora eu não preciso mais ligar cabinhos, fazer solda, nada disso. Eu simplesmente espeto ali. Aqui está o exemplo, os conectores já estão conectados na Shield e essa plaquinha vermelha é meu Arduino que está conectado embaixo da Shield. Maravilha! Então eu tenho isso aqui, ó. Sensores, cada sensor pode coletar uma ou mais informação, então entenda cada sensor como um host. Eles vão enviar esses dados via um protocolo de rede sem fio aberto na minha base. Na minha base, esse Python vai receber esses dados, vai poder interagir com esses sensores dizendo o que eles devem fazer ou não devem fazer, por exemplo, mudando estratégia de roteamento. Nesse Python eu vou ter um agente Zabbix que vai poder mandar as informações para um Zabbix local ou para um Zabbix na nuvem. Como é um projeto de mestrado, a gente já deixou isso preparado. Se você quiser enviar para outras ferramentas, basta comunicar com a API delas, como um SCADA BR, um ThingSpeaker, um Tago. Claro que o meu objetivo é Zabbix. E uma vez que isso está na internet, já está na nuvem, eu posso aplicar Big Data, eu posso aplicar Analytics, e etc. Bom, então, delimitando o cenário, eu estou trabalhando com uma rede de sensor sem fio, utilizando o protocolo Arduino, e os sensores são pré-conhecidos. Se eu comprei 10 sensores, eu tenho 10 sensores instalados. E eu sei aonde eles estão instalados. Esquece aquela ideia antiga de IoT, de eu jogar sensor na mata, todo mundo se achar, se um morreu não tem problema. Isso só se aplica a cenários muito específicos. Eu estou falando de uma IoT que qualquer um de vocês pode pôr em prática. E eu controlo isso através daquele meu Python. Maravilha! Se eu já tenho os conceitos estabelecidos de NOC e de SNOC, por que eu não posso ter uma central de gerenciamento de redes sem fio, uma central de gerenciamento de soluções de IoT? Para isso, tem a outro lado da história que ninguém te fala. Qualquer produto de IoT que você vê, qualquer propaganda, é uma solução mágica. Você compra o kit, aperta o botão, a luz acende e aparece na internet que a luz está acesa. Esse botão nunca vai dar problema? Essa rede nunca vai sofrer interferência de outros componentes? Quando você e mais 10 vizinhos seus que moram em um apartamento tiver o mesmo kit, não vai precisar variar o canal de atuação? Então, é imprescindível, e isso ninguém fala, que eu tenha um operador de rede de sensor sem fio. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Eu tenho alguém responsável por prover esse serviço
de gerenciamento da sua rede de sensor sem fio. Porque o que eu estou falando para você? Amarre o seu negócio na minha solução de IoT. Se a minha solução parar de funcionar, o seu negócio vai parar de funcionar. Então eu tenho que ter alguém responsável para que essa solução continue funcionando. Vamos primeiro para os recursos nativos dos ABICs. O que já tem nos ABICs que eu posso usar na minha solução? Preciso de ícones que representem os meus sensores ou o que eu estou coletando. Cadastro de imagens. Preciso interpretar esses valores. Um sensor me responde 0 ou 1, e eu interpreto isso como detectou o movimento ou não detectou o movimento. Um outro sensor que me responde 0 ou 1, eu interpreto isso como a porta está aberta ou a porta está fechada. Simplesmente mapeamento de valores nativos dos ABICs. Cada sensor vai ser um host, lembrando que um host pode coletar vários itens, eu posso ter uma única caixinha que coleta temperatura, umidade e umidade do solo. Cada dado a ser coletado é um item. Bom, exemplo de coleta. Eu tenho aqui dados que foram coletados, aplicando o mapeamento de valor e não aplicando o mapeamento de valor. Esses dados coletados, eu consigo gerar gráficos. Esses dados coletados, eu consigo gerar um histórico do que aconteceu, inclusive aplicando o mapeamento de valores. E aí, um recurso muito interessante que acho que a maioria de nós não usa, porque talvez para a gente não tenha sentido em redes, aplicações. Mas é isso aqui, ó. Eu estava conversando com uma professora que trabalha com conforto e ela estava me explicando que, assim como na meteorologia, existe uma relação direta entre temperatura e umidade. Se diminui a temperatura e aumenta a umidade, acontece isso. Se aumenta a temperatura e a umidade ao mesmo tempo, acontece aquilo. E os ABICs, quando a gente cria um item no gráfico, ele pergunta: você quer colocar no lado esquerdo ou do lado direito? A gente sempre deixa no esquerdo. Mas isso aqui para ela faz todo sentido. Eu quero temperatura de um lado e umidade do outro. E um detalhe interessante é que, inclusive, tem escalas diferentes, devido aos valores que eu recebi. Então, a temperatura está de 5 em 5 graus, enquanto a umidade está de 20 em 20%. Isso já é nativo dos ABICs, a gente simplesmente não usa. Parametrização do ambiente. Isso aqui não tomem isso como verdade absoluta, pelo amor de Deus. Isso aqui é apenas uma tabelinha que nós temos no grupo que a gente trabalha, principalmente para os alunos ingressantes terem uma noção. Você vai ler uma intensidade de sinal, que é o RSSI, e vai determinar se a qualidade do sinal está boa ou não. Beleza, então a gente montou uma tabelinha de referência, eu vim nos ABICs, criei as triggers para elas dispararem e me dizerem qual a intensidade de sinal, e criei o quê? Dependências de triggers para que eu visualize apenas uma situação por vez. A qualidade do sinal não pode estar excelente e bom ao mesmo tempo. Ou está excelente ou está bom. E está aqui, dependências de triggers. Visualização de alertas. Eu vejo que cada trigger aconteceu em momentos diferentes, está funcionando, eu só tenho uma qualidade de sinal acontecendo de cada vez. Nos gráficos, eu também visualizo as minhas triggers. Nos meus mapas, quando acontece um problema com uma leitura que eu estou fazendo com um determinado sensor, ou mesmo com a intensidade de sinal, o ícone muda de cor, poderia mudar o desenho do ícone,
E os círculos me ajudam a identificar se eu tenho vários problemas ao mesmo tempo, qual que eu ataco primeiro. Primeiro os mais graves. Se eu vou atender pequenas e médias empresas, provavelmente eu vou ter um único servidor Zabbix e vários clientes. Então eu vou ter um mapa geral, que eu tenho uma representação de cada um dos meus clientes. Se algum deles tiver com problema, eu vou para um submapa, onde eu vejo os itens específicos daquele cliente. Eu sei que isso não é recurso nativo, mas graças ao Every é nativo. Eu não preciso fazer nada. Eu instalei o Every e eu já tenho a geolocalização do meu item no meu Zabbix. Tranquilo até aqui? Então isso tudo, que já é um mundo, o Zabbix me entregou e eu apresentei para eles sem fazer nada. E claro, eles se apaixonaram. Cara, a ferramenta é fantástica. Mas o tempo vai passando, vai conversando com outras áreas e vão surgindo necessidades. Então, algumas coisas eu precisei adaptar. Vamos ver que coisas foram essas. Por exemplo, apresentação das informações. Faz todo sentido, quando eu estou trabalhando com redes, eu tratar hosts e itens. Porém, quando eu pego um engenheiro eletricista, ele se sente muito mais confortável trabalhando com sensores e métricas. Mas aí eu fui lá e peguei um professor que era um engenheiro agrícola. Então eu coloquei para ele plantas e características. Depois eu fui lá e conversei com uma professora da área de saúde, que estava vendo a parte de monitoramento do ser humano. Então, para ela vai aparecer pacientes e sinais vitais. Está aqui a referência no meu blog de como fazer isso. Basicamente, o que eu fiz? Peguei vários idiomas que eu não estava utilizando, clonei o idioma português por cima desses idiomas e alterei como ia aparecer. Então, isso aqui, na realidade, é português, inglês, italiano. Fiz aí um ajustezinho para resolver o meu problema. Bom, o que o Guilherme fez? Essa aqui foi a primeira peripécia do Guilherme. O nosso grupo estava envolvido num estudo de uma fazenda cafeeira no sul de Minas. O cara queria fazer uma prova de conceito lá, e ele pediu para monitorar a umidade do solo, nível do reservatório de água, temperatura, e ele queria saber a posição do trator. O que o Guilherme fez? O Guilherme botou esse módulozinho no Arduino, que é um GPS, e via aquele script em Python, ele pegava a posição do GPS, alterava o cadastro do host no Zabbix. Quando atualizava a tela, o que acontecia? O tratorzinho mudou de lugar. Então veja que eu não estou mais manipulando um dado, não é só um Zabbix Sender. Eu estou alterando o cadastro do host. Quando o Everest lê a informação do host, ele lê a nova posição e posiciona o ícone na tela. Maravilha! Aí a gente fez junto, eu e o Guilherme, claro que toda a parte de engenharia foi dele, a gente fez a Medusa, que é esse shieldzinho para um Arduino Mega. Então a gente tem uma série de sensores, qualidade do ar, ultrassônico, sensor de som, de luminosidade. E aí eu vou dar o exemplo de um atuador. Eu coloquei lá um sensor em uma área sensível da minha casa, uma piscina, o canil. Qualquer pessoa que se aproximar a uma certa distância, eu aciono um alarme. Claro que o meu objetivo é o quê? As crianças. Se a criança chegou perto da piscina, se a criança chegou perto do canil, ainda estando a uma distância segura, eu já disparo o alarme
para que essa criança não corra perigo, alguém vá lá fazer alguma coisa. Aqui eu montei uma planta baixa, uma planta de casa, usando o recurso de scripts dos Zabbix, criei um menuzinho chamado casa, acender todas as lâmpadas, apagar todas as lâmpadas, cada um dos cômodos, acender ou apagar aquela lâmpada. O que acontece quando eu escolho uma opção de acender ou apagar uma lâmpada? Eu disparo um script em Python que monta um pacote de rede de sensor sem fio e envia para minha plaquinha. O firmware dela já está programado para que cada uma dessas posições, o 43 é uma lâmpada específica, o 45 é o buzzerzinho, o 46 é o cooler, que seria o meu ar-condicionado, 1 habilita, 0 desabilita. Isso refletiu lá. Deu certo? O meu Python confere que o comando foi bem sucedido e envia um outro pacote para os Zabbix que altera a trigger e faz com que o ícone mude para vermelho ou para verde. E lá, a representação do que vai acontecer na minha casa, o que eu estou vendo na tela, que pode ser em qualquer lugar da internet, tem que ser fiel ao que aconteceu no ambiente. Beleza, todo o esquemático da Medusa está aqui, vocês podem reproduzir à vontade. Depois, o Guilherme fez um aplicativo para a gente ter um Zabbix Sender no celular. Por quê? Geralmente a gente usa um Raspberry Pi. Então imagina, você montou o Raspberry Pi e está lá no meio de uma fazenda de café. E não está funcionando. Não está funcionando o quê? Não está funcionando a rede da fazenda que está enviando esse dado para a internet. O dado não está chegando nos Zabbix. É um problema de comunicação na minha parte de sem fio entre os sensores. Então, eu mato metade do problema. Eu pego o meu celular, saindo por outra rede, 3G, 4G, e envio um dado para os meus Zabbix na nuvem. O dado chegou lá, eu já sei que o problema não é o meu servidor Zabbix. O problema está ou na internet ou na parte de comunicação de rede sem fio. Então, aqui tem algumas telinhas, eu não vou perder muito tempo também, mas basicamente, usuário e senha, loguei, porta do meu servidor, nome do host e a chave que eu quero alimentar. Para vocês brincarem com isso, a gente já deixou também esses dois íconezinhos, que um deles monitora o nível da bateria e envia para os Zabbix, e o outro monitora a posição do giroscópio e manda isso para os Zabbix. Aqui está o softwarezinho para quem quiser instalar, e aqui estão todos os códigos fontes, inclusive o código fonte da aplicação. Só um detalhe que eu quero destacar, essas aplicações foram feitas no Meet App Inventor 2, que é uma plataforma que hoje é open source, e que permite criar desde aplicações simples para ensinar crianças a programar com blocos até aplicações complexas para mobile. Bom, Zabbix Gel no Android. Já que aquele cara se mostrou eficiente para a gente desenvolver aplicativos e já que eu já sei ler o dado de um GPS e alterar o cadastro do host no meu Zabbix, por que não unir as duas coisas? Então, é isso aqui, ó, IP do servidor, usuário e senha, qual é o ID do host que eu quero alterar as propriedades de latitude e longitude, de quanto em quanto tempo eu quero enviar, clico no reloginho, ele fica vermelho, GPS atualizado. Atualizou o cadastro do host? Assim que eu for lá no Zabbix Gel do EverZ e abrir ele, a cada nova atualização, o hostzinho vai mudando de posição. Para quem quiser fazer uma brincadeira,
tem um software que chama Loquito, que ele engana seu GPS. Você traça uma rota e ele engana o GPS do seu celular. E aí você vai fazendo isso aqui e vai vendo o seu hostzinho mudando de posição em tempo real. Aqui estão todos os fontes e aqui está o aplicativo para ser instalado. Bom, conclusões. O Zabbix pode sim ser aplicado a redes de sensores sem fio, provendo soluções para as principais demandas de ambiente. O Zabbix pode ser aplicado para soluções de IoT. Já tem um monte de recurso nativo e usando um pouquinho de criatividade, você consegue fazer mais um monte de coisa. O Zabbix pode ser aplicado a soluções de automação, sejam elas industriais ou no exemplo que a gente fez da Medusinha lá, uma solução de automação residencial. E aí eu sei que a primeira pergunta que alguém vai fazer é, mas aí eu preciso usar o Arduino, né, Del? Não. Como a inteligência está aqui, como a inteligência está aqui nesse Python, aqui pode ser qualquer meio de comunicação. No meu projeto, eu estou trabalhando com rede de sensores sem fio, utilizando esse protocolo. Mas poderia ser Wi-Fi, poderia ser cabeado, poderia ser LoRa, não tem problema. O problema é o quê? Você tem que saber como pedir os dados e receber esses dados e enviar para os Zabbix, e saber como que eu peço para acontecer alguma coisa, verifico que essa coisa aconteceu e atualizo isso nos Zabbix para que o que eu tenha na tela seja fiel ao que eu tenho no meu ambiente real. Muito bem, continuando as conclusões. Vantagens. Se eu já tenho um pessoal que está acostumado a trabalhar com uma ferramenta para gerência de redes, que é o Zabbix, e agora eu vou pôr uma rede de sensores, uma rede de automação, uma rede de IoT, utilizando a mesma ferramenta, o tempo de adoção e o tempo de adaptação vai ser muito rápido. Eu vou economizar tempo e recurso, porque o pessoal já sabe trabalhar com essa ferramenta. A gente já sabe que via recursos nativos dos Zabbix, eu posso ter grupos de hosts diferentes e criar visualizações baseadas nesses grupos, tanto no Zabbix quanto no Grafana. Então eu posso ter inclusive um único Zabbix e equipes diferentes. A equipe que cuida de automação é uma, a equipe que cuida de IoT é outra, a equipe que cuida de rede é outra. Então eu posso aproveitar o conhecimento que eu já tenho em redes e expandir os meus negócios e começar a atuar nessa área também? Pela minha experiência, sim. A solução pode ser adotada por empresas de qualquer porte. Porém, para profissionais que já trabalham com software livre e que já têm intenção de usar apenas soluções open source, eu te entreguei uma plataforma completa. Você pode mudar parte delas ou não. Só para a gente ter uma ideia do que a gente está falando de pequenas e médias empresas, elas movimentam 27% do PIB brasileiro. Não é pouco dinheiro. Ah, eu quero começar a brincar com o Arduino. Eu gostei dessa solução. Ok, você pode montar o seu transceptor e receptor, que é o cara que faz a comunicação de rede de sensores sem fio,
ou você pode entrar em contato com a IoTools e comprar esse kitzinho. Como eu disse, é uma startup, então por isso que eu estou fazendo aí um merchan deles, eles estão começando. Você pode propor uma parceria para eles, você pode pedir um treinamento, mas como eu disse, eu consigo montar esses radinhos, consegue montar esses radinhos. O protocolo de comunicação é aberto. Isso aqui é só se você já quiser fechar um negócio e já entregar um negócio pronto para o cliente. Bom, nessa palestra que eu dei ano passado, eu falo bastante sobre esse protocolo, e aqui eu tenho tantos os slides quanto os vídeos do meetup que aconteceu lá em Campinas, que eu e o Guilherme palestramos só sobre o Medusa. E aí você pode ver todos os detalhes daquela solução. Aqui algumas referências que foram citadas, e eu atrasei uns 2 minutinhos do meu tempo aí. Aberto para perguntas, senhores? Nada? Fala, André, boa tarde. Boa tarde. Cara, tem uma dúvida referente a CLP em relação a IoT. Tem algum meio de comunicação que você enxergue, um gateway, que faça com que eu consiga armazenar dados analógicos e faça com que os ABICs ele receba isso através do Arduino, do Arduino? Então, eu nunca me embrenhei nessa frente, mas a solução que eu enxergo é fazer o que a gente fez. Coloca um Python no meio do caminho como proxy, que converse com o CLP. Se você conseguiu fazer essa comunicação, daí para frente jogar para os ABICs é tranquilo. Mas hoje, a solução mais simples que eu vejo para integrar qualquer ambiente que não tenha um monitoramento nativo nos ABICs, até mesmo, como por exemplo, outros protocolos como MQTT, ou protocolos de automação, em vez de eu escrever um módulo em C, que é algo complexo e que nem todo mundo domina, eu uso um script em Python para fazer esse meio de campo, fazer esse gateway. Eu não gosto de usar o termo gateway, porque gateway é só um cara que pega aqui e joga ali. Como eu disse, nesse script nosso, a gente pode pôr estratégias nele de quando eu quero coletar. Então, por exemplo, eu coleto um dado, eu não vou mandar isso tudo para a internet. Então, falando especificamente de Arduino, o que eu posso fazer? Eu tenho ali um processamento muito bom no Arduino. Então, eu posso coletar dados de segundo em segundo, faço uma média de 10 segundos e entrego isso para o Python. No Python, eu faço uma média de 6 coletas. Então, eu tenho uma média de cada 10 segundos. No meu Python, eu gero uma outra média de 1 minuto, 6 coletas. E aí, esse dado, sim, talvez seja interessante eu mandar para a internet a cada 1 minuto, a cada 5 minutos, a cada 10 minutos. Mas, no seu caso específico, eu acho que o caminho mais fácil é tentar criar esse gateway em Python. Odel. Opa. Não, só para completar aí com a informação que tu deu agora, se tu buscar os vídeos das ABICs Latam de 2016, teve uma apresentação sobre isso, tá? 2016 não, desse ano passado, 2017, do italiano, não é? Não, foi 2016 aqui, a Latinoamérica. Da Latinoamérica. Da Latinoamérica 2016. Porque teve uma do italiano lá em Riga também. Isso, teve do italiano e teve aqui em Porto Alegre também, há 2 anos atrás, que falaram sobre o Modbus também. Isso. Então, eu acho que a tua resposta está no vídeo que, se eu não me engano, está publicado no YouTube, Está publicado no YouTube exatamente aquela palestra. Eu acho que dá para dar uma olhada naquela lá, que eu acho que vai tirar a tua dúvida. Isso. André? Oi? Quem? Eu. Aqui atrás. Cadê? Oi? Eu. Luiz. Isso. Então, eu queria saber o tamanho da massa de dados que está trabalhando nesse projeto da IoT.
o tempo de envio do dado até o seu servidor dos Zabbix, e se for uma massa, digamos, de, sei lá, 1 tera, você vai estar usando Elasticsearch para trabalhar todos esses dados em histórico e usar Big Data nesse IoT com os Zabbix. Tá. Na realidade, eu não coletei grandes volumes de dados, porque esse não era o meu papel. O meu papel era o quê? Fazer esse questionamento sobre a IoT que se vende. Ok, tem um kit lá, isso vai funcionar lindo, maravilhoso para sempre. E quem cuida dessa rede? Então, esse era o meu primeiro objetivo. Gente, isso não é tão simples. Está todo mundo focando na aplicação, mas algo tem que suportar isso. O segundo ponto era mostrar que era possível fazer uma IoT controlada, fazer uma IoT mais sensata. Então, nesse sentido, o que a gente fazia? Varia muito de ambiente para ambiente, mas geralmente nos nossos testes o que a gente fazia era isso. Por exemplo, eu coleto de 100 em 100 de 1 em 1 segundo, e aí eu gero uma média de 10, de 50 coletas, e aí eu mando para os Zabbix. Nos Zabbix eu faço, via esse Python, aí eu mando para o Python, né? Nesse Python eu faço uma série de cálculos de média, de desvio padrão, eu removo os dados que são muito fora da curva. Então, por exemplo, você está monitorando lá a temperatura, 20 graus, 20,1, 20,2, de repente 80 graus. Isso foi um erro de leitura no sensor. Esse dado eu já descarto. Aí eu faço uma nova média e eu enviava para a internet a cada 5 minutos. Mas a gente não gerou grandes volumes de dados. Porque isso a gente já sabe que, uma vez que esse dado está em uma base na internet, eu posso aplicar Elastic, posso aplicar qualquer outra ferramenta. Mas eu não tenho esse parâmetro para te dar. Tá. Aí porque não era o meu foco. Mas você pensa em implantar um Hadoop para tratar esse dado junto com os Zabbix? Ou vai ficar só nos Zabbix mesmo? O meu trabalho vai ficar só nos Zabbix. Del, diga lá. Bom, parabéns. Valeu. Acho que o trabalho está ficando bacana. O trabalho que você fez de fazer esse ajuste em 3 traduções não é necessário. Tu já está usando o Everest, tá? Certo. Você tem um arquivinho chamado menu.inc.change.php. A partir dele você consegue alterar qualquer menu dos Zabbix, inclusive o caption dele. Então, mas é que eu preciso para um usuário uma representação e para outro usuário outra representação. Você vai colocar lá if user ID igual a Dail, mostra texto A. Se for Luciano, mostra texto B. Se for o Erlon, mostra o texto C. Está mais fácil ainda. Dá para fazer gente. sem precisar de fazer essas traduções. Vamos trocar uma ideia disso daí. Valeu mesmo. Muito obrigado pelas perguntas, senhores. Uma salva de palmas. Obrigado.